É, Bem, olá a todos, eu vou dar continuidade no conteúdo, vou resolver alguns exercícios, alguns exemplos na verdade, né, que algumas pessoas ficaram em dúvida ali com relação à distribuição. A gente vai passar para a distribuição de íons, vou depois explicar a regra do octeto para vocês e já vou começar a rascunhar ligações químicas. É isso. À medida que forem tendo dúvidas, algumas pessoas estão perguntando, eu peço que continuem perguntando, na medida do possível, é claro, né? Então vamos lá, vou resolver alguns exemplos aqui. Aqui eu tenho dois átomos aqui, elementos neutros, né? Como é que eu sei que é neutro? Não tem nenhuma espécie de carga aqui, seja ela positiva ou seja ela negativa. Tá, então vamos lá, vamos fazer a distribuição eletrônica. Veja, aqui eu tenho o átomo aqui, no caso aqui o neônio. Lembrando que em cima eu tenho o número de massa, embaixo o meu número atômico. E se o átomo é neutro, eu sei que o meu número atômico vai ser igual ao meu número de elétrons. Como aqui ele é neutro, não tem nenhuma espécie de carga positiva ou negativa aqui, eu sei que eu tenho que distribuir 10 elétrons. Então vamos fazer a distribuição. Veja, algumas pessoas ficaram em dúvida, professor, mas eu poderia colocar alguns elétrons aqui e botar na próxima? Não. Você só pode passar para a próxima camada depois que você preencher na anterior. Então se a capacidade dela, no caso aqui do nosso S, do subnível S, é 2, do P é 6, do D 10, do nosso F 14. Então, você só pode ir para uma próxima camada se em algum do subnível que você tiver, você tiver preenchido ele todinho. Então, se o S cabe em 2 e você só tem um elétron para colocar, você coloque 1. Mas para caso você tiver 3, você coloque 2 lá e vai para o próximo. É assim que você faz. Então aqui a gente tem 10 elétrons para distribuir. Vamos fazer a distribuição. Aqui, ó, primeira camada aqui, camada 1, subnível S. No S eu posso botar até quantos? Até 2. Eu tenho 10 para distribuir, então eu posso colocar 2 aqui tranquilamente. Pronto. Essa camada aqui, camada 1, está completamente preenchida. Vamos para a camada 2, no caso aqui 2S. Vocês sigam as diagonais. Vai, terminou, vai lá e começa. Tá. Aqui eu tenho 2S, eu tenho 10 para distribuir, certo? Então vamos botar quantos aqui? 2. Pronto, até agora eu tenho quantos? Eu consegui distribuir quantos? Eu consegui distribuir 4 elétrons. Está faltando mais quantos ainda para completar os 10? Mais 6. No P, coincidentemente, ele cabe até 6 elétrons. Então aqui eu posso colocar os 6. Mas em alguns átomos, não chega a ser necessário botar os 6. E tem alguns que ultrapassam. Tanto que a gente preenche todo o diagrama. Pronto. 2 mais 2, 4, mais 6 aqui, 10. Essa aqui é a distribuição. E agora, pessoal? Agora vocês escrevem ela, da forma como vocês preencheram. Aqui, ó. Como foi que a gente preencheu ali? 1, S2, parece um 5, mas eu estou dizendo que é essa, tá? 1, S2, 2, S2 e 2, P, 6. Pronto, aqui tem 10 elétrons. Através de uma distribuição, eu posso chegar num elemento ou do elemento eu fazer a sua distribuição. Tá aqui. Veja, aqui eu tenho um átomo de enxofre aqui embaixo. Em cima é a minha massa, embaixo o meu número atômico. Como aqui ele é neutro, eu sei que eu vou ter que distribuir o que aqui? O número atômico é 16, logo eu tenho 16 elétrons também para distribuir. Vejam, a gente já distribuiu 10. Eu acho que quando eu pulei essa etapa na aula passada, vocês podem ficar com dúvida. Eu posso apagar esses 10 aqui e depois preencher de novo. Mas não vai ser os mesmos valores, porque aqui cada um está com a sua capacidade máxima. Então se eu sei que eu vou ter que preencher com os mesmos valores, por que eu vou apagar e fazer de novo? Entendeu? Mais ou menos isso, eu só estou pulando uma etapa. Aqui já tem 10 elétrons distribuídos. Eu preciso chegar nos 16. Então, se aqui já tem 10, vou distribuir os outros 6 que está faltando. Qual é a próxima camada que é essa preenchida? 3, S2. E ela cabe, no S, subnível S, cabe até quantos? Até 2 elétrons. Pronto. Aqui tinha 10, agora foi para 12. Está faltando quantos para 16? Está faltando mais 4. Aí, qual é a próxima a ser preenchida? Terminei aqui, volto para cá. No caso aqui, vou preencher o P, subnível P, que o máximo dele é 6, mas eu só preciso de mais 4. Então, pode sobrar na subcamada, ou no subnível. O que não pode é ultrapassar. Pronto, tá aqui, ó. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, aqui mais 4 aqui, 16. Essa aqui é a distribuição eletrônica para o enxofre. Como é que eu vou escrever? Da mesma forma que eu preenchi aqui, na mesma ordem. Então, vai ficar 1, S2, 2, S2, o próximo aqui, 2, cuidado às vezes com as questões, porque eles só trocam isso, ó.
colocam, por exemplo, o 2p e depois o 2s2. Então, cuidado com a ordem, tá? Cuidado, inclusive, com as minhas questões, tá? 2p6 e 3s2. E qual foi o último aqui? 3p4. Então, olha só. Às vezes, em algumas questões, pode aparecer de outra forma, por exemplo, ó, aqui está 1s2, não aparece assim, desse jeito, subscrito ou sobrescrito, né, em cima ou embaixo ali da linha de base. Pode aparecer dessa forma aqui, ó, 1s2, mas eles dão um espaço, 2s2, 2p6, pode aparecer dessa forma aqui, então não estranhe em sempre achar que vai estar acima da linha de base, ou seja, sempre subscrito, tá? Então pronto, a gente fez a distribuição eletrônica. E à medida que vai aumentando os números atômicos ali, então vai aumentando o número de elétrons. Pronto, era isso. Mas o que eu queria chegar era nessa parte aqui, na parte de íons. Íons são aquelas espécies químicas ali que estão ou perdendo ou ganhando elétrons. E eu vou explicar o padrão de alguns elementos perderem esses elétrons. Isso aqui é só uma revisão que vocês já tinham visto já. Só que antes vocês só identificavam a quantidade dos elétrons. Aqui a gente vai fazer a distribuição deles. Por exemplo, os cátions são espécies positivas que estão perdendo elétrons ali. Os ânions, pelo contrário, eles estão ganhando elétrons. Mas veja o seguinte, num átomo neutro ele tem uma determinada quantidade de elétrons. Se ele passa a ser um íon, está perdendo ou ganhando, vai interferir na quantidade de elétrons, né? Se está interferindo na quantidade de elétrons, vai interferir na distribuição também. Por quê? A gente não faz a distribuição de elétrons. Então, se um átomo tinha 10 elétrons, perdeu 2, ele vai ficar o que agora? Vai ficar com 8. Então a distribuição não vai ser com 10, vai ser o quê? Vai ser com 8. Isso aqui é só uma revisão, olha só. No caso do magnésio, imagina o seguinte, esse aqui é o magnésio, o átomo de magnésio no seu estado neutro, ou seja, ele tem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Aqui, ó, mais com menos aqui, se a gente for mais 1 e menos 1, vai dar 0. Eu vou cancelar isso aqui, vou cancelar. No átomo neutro, eu vou conseguir cancelar tudo. Então a carga final ali seria o quê? Seria 0. Mas no cátion não, é diferente. Por quê? Porque no cátion ele está perdendo 2 elétrons. Vou explicar de novo para vocês porque que ele está perdendo 2 elétrons. No caso aqui do magnésio, ele perdeu 2 elétrons, né? Até aqui eu conseguiria anular uma carga positiva com uma carga negativa. Mas quando eu chegasse aqui, no finalzinho aqui, eu não conseguiria. Por quê? Porque ao perder 2 elétrons, me sobraram 2 cargas positivas a mais. Opa, se eu tirei 2 elétrons, não tem como anular essas 2 cargas positivas. Daí a origem desse 2 mais aqui. Isso quer dizer o quê? Que tem excesso de cargas positivas, no caso aqui seriam os prótons. Tá, pronto, aí tá explicado. Professor, e quando eu for fazer distribuição eletrônica? Quando você for fazer distribuição eletrônica, você vai fazer agora de quantos? Você vai fazer de 12? Não, você vai fazer de quanto? Você vai fazer de 10. Por quê? Porque o seu elemento perdeu 2 cargas. Esse aqui é no caso do cátion, que ele está perdendo. E se fosse ao contrário, estivesse ganhando, por exemplo, o átomo de oxigênio, no caso aqui vai ser o íon oxigênio, ele ganhou 2 elétrons. Aqui ele está no seu estado neutro, ou seja, as cargas positivas vão se cancelar com as cargas negativas. Então isso aqui tudo vai, risquei demais. Tudo isso aqui, vou apagar logo essa tela toda, peraí. Tudo isso aqui vai se cancelar, beleza. Já nessa parte aqui de baixo, o meu oxigênio ganhou 2 elétrons. Então até aqui, estava tudo bem. Todas as cargas estavam se cancelando. Mas ao ganhar 2 elétrons, e o elétron tem carga menos 1, ele ficou o quê? Ele ficou com excesso de cargas. Ele ficou com 2 elétrons a mais. Está aqui a origem desse menos 2. Então lembre-se, viu o menos 2 lá? É um ânion, quer dizer que ele ganhou 2 elétrons. Elétron tem carga menos 1, por isso ganhou 2, menos 2, pode ser menos 3, pode ser menos 1. Depende de cada átomo ali. No caso do magnésio, mais 2, perdeu 2 elétrons. Então vamos ver como é que fica a distribuição desses elementos quando eles perdem os 2 elétrons. No caso do magnésio, vejam, o que pode complicar na distribuição eletrônica aqui é no caso dos cátions. Por quê? Porque ele está perdendo 2 elétrons, no caso aqui o magnésio. Eu tenho elementos que podem estar perdendo 1, podem estar perdendo 3. Mas aqui, quando o elemento está perdendo os 2 elétrons, vocês devem sempre retirar da última camada. Vocês fazem a distribuição eletrônica. Eu sugiro o seguinte, faça a distribuição eletrônica do elemento normal, como se ele tivesse todos os elétrons ali, e ao final vocês vão lá na última camada e retirem os 2 elétrons. Mas professor, por que o senhor está dando essa ênfase?
Porque é o seguinte, porque não necessariamente a última camada que você escrever, igual a gente escreveu na última lá, de fato vai ser a última camada. O professor ficou um pouco complexo, né? Então vamos fazer aqui, ó. Eu vou fazer o exemplo do magnésio, que é para a gente retirar normalmente, depois eu vou botar outro exemplo. Façam o seguinte, ó, esqueçam por enquanto esse mais 2. Distribuam como se ele tivesse os 12 elétrons para distribuir. Tá, então vamos distribuir, ó. Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, até aqui foram 10. 3s2, 12. Vou escrever aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6 e 3s2. Mas aqui a gente distribuiu quantos elétrons? 10, 12. Só que aqui ele perdeu 2 elétrons. Aí eu vou lá na minha última camada. São quantos elétrons que ele perdeu? 2. Então eu venho aqui e risco. Qual é a minha última camada? Aqui eu tenho a camada 1, camada 2 e camada 3. Então a minha última camada a ser preenchida foi a camada 3. Eu vou lá e retiro os 2 elétrons. Poderia ser 1, poderia ser 3. Depende do seu elemento ali no caso. Depende do íon, né? Tá, retirei. Professor, e como é que vai ficar a distribuição eletrônica? Isso aqui é só para facilitar, mas a forma de você escrever vai ser só essa aqui, ó. Isso aqui é o que me interessa. Então vai ficar como? Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6. Essa aqui é a distribuição desse meu íon aqui, no caso aqui o meu cátion magnésio, é esse aqui. Mas, professor, o senhor falou por causa que pode confundir a última camada? Tá, tudo bem, ó. Vamos imaginar um outro elemento. Espero que vocês tenham anotado aqui, quando vocês voltem o vídeo, porque eu preciso dar uma apagada aqui. Aqui, peraí. Não, vou apagar aqui. Vou fazer uma distribuição aqui de um elemento aqui qualquer aqui, ó. Esqueçam isso aqui, vou botar aqui, ó, 2p6, 3s2, aí, deixa eu trocar essa cor. Aqui, ó, vou botar 3p6, 4s2, 3d2. Vou fazer essa distribuição aqui hipotética. Agora eu vou colocar aqui 1s2, 2p6, 3s2, depois 3p6, 4s2 e 3d2, né? Pronto. Supõe o seguinte, esse aqui é um elemento qualquer que a gente fez essa distribuição, mas esse elemento aqui está perdendo 2 elétrons também. Então vocês têm que retirar 2 elétrons. Agora eu pergunto para vocês, de onde é que vocês vão retirar? O diagrama você escreve da mesma forma que você preencheu. Eu pergunto para vocês, vocês devem retirar da última camada. De onde é que vocês vão retirar? Vocês vão retirar daqui, do 3D2? Foi a última que vocês preencheram, né? Na ordem aqui, a última que vocês escreveram. Não que preencheram, mas é do 3D2 que vocês vão retirar. Vejam que é a última camada. Então, vocês têm camada 1, 2, 3, 4, 5. É da última camada. Vejam, eu tenho camada 1, tenho uma camada 2, tenho uma camada 3, tenho uma camada 4 e tenho uma camada 3 aqui novamente. Então, se por acaso vocês tiverem que retirar alguma quantidade de elétron, vocês vão retirar daqui, da última camada a ser preenchida. Por isso que eu falo, escrevam a distribuição todinha, aí depois vocês vão ver qual é a última camada preenchida lá. Se foi a 2, se foi a 3, se foi a 4. Então, a última camada, agora acho que vai ficar mais claro, a última camada não necessariamente é a última que você vai escrever aqui, ó. Porque a última que você escreveu foi qual? 3, mas é de fato a última que foi preenchida? Não, a última foi o 4. Espero que tenham entendido. Tá, aqui ó, vamos para esse aqui. Desse aqui dos ânions é muito mais simples, porque você só está aumentando o número de elétrons, então você só aumenta a distribuição eletrônica. No caso aqui do oxigênio, ele tem 8. Se ele fosse um elemento neutro, ele teria 8 elétrons, mas aqui esse 2 aqui está fazendo o quê? Está fazendo com que ele ganhe mais 2 elétrons. Então, 8 se ele fosse neutro, mas como ele está ganhando 2, eu vou distribuir quanto agora? 10 elétrons. Isso aqui é normal, vocês só façam a distribuição normal então. Então, e aí, vamos distribuir, ó. São 10 elétrons. Vou preencher tudo de novo? Vou apagar e preencher tudo de novo? Não, aqui, ó. Eu sei que aqui, ó, 2 mais 2 já deu 4, mais 6 aqui deu 10. Pronto, ó. Pronto, já está a distribuição eletrônica. Preciso ficar apagando e preenchendo de novo. Vou escrever nessa ordem aqui. Então, fica 1, S2, aqui não, 1, S2, 2, S2, aqui já deu 4. Se fosse só o oxigênio, aqui eu botaria 4.
porque ficaria 2 mais 2 mais 4 daria 8. Mas como é um ânion, ele está ganhando 2 elétrons, ficou com 10. Qual é a distribuição que eu devo escrever? Essa daqui. Tá? Isso aqui que eu botei aqui é a mesma sequência de todo o diagrama. Vocês podem usar o diagrama ou dessa forma aqui. Tá? Então, essa foi a distribuição de íons. Cai, já vi várias provas, inclusive vocês vão ver lá durante a questão. Lembrem, façam com calma, tentam lá fazer a distribuição devagarzinho, tá? Acho que à medida que as aulas estão passando, vocês podem ir pegando. Tá? Muito bem, era aqui que eu queria chegar para vocês, na regra do octeto. Qual a importância dela, professor? Vejam o seguinte, o que foi que os cientistas observaram? Que tem alguns elementos na tabela periódica que não se misturam. No geral, a gente não encontra esses elementos. Aqui está apresentado, por exemplo, tem o hidrogênio, o lítio, o berílio, mas na natureza não se encontra esses elementos de forma isolada. Mesmo porque tem alguns desses elementos que são extremamente reativos. O sódio, por exemplo, o sódio puro, ele tem que ficar mergulhado em querosene, porque ele é altamente reativo. Se você jogar um sódio, vocês podem ver alguns vídeos no YouTube aí, de pessoas com uma pequena quantidade de sódio, quando ele em contato com a água, por exemplo, até o próprio potássio, são altamente reativos, eles explodem ali praticamente. Então esses elementos, eles não são encontrados de forma isolada, único assim. Então, por quê? Porque esses elementos, eles precisam adquirir uma estabilidade. E que estabilidade seria essa? Os cientistas observaram o seguinte, aqui não está aparecendo muito bem para vocês, mas eu vou destacar aqui, ó, esse último grupo aqui, esse grupo 18, o que foi que eles observaram? Que esses elementos aqui, chamados de gases nobres, ou reais às vezes, o que acontece com ele? Eles são encontrados de forma isolada na natureza. Você encontra o hélio sozinho, o neônio, o argônio, o criptônio, de forma isolada. Eles não se misturam com outros elementos. E qual a característica interessante deles? Todos esses elementos terminam com 8 elétrons na sua última camada. Então, se você, com exceção do hélio ali, que são 2, né? Então, neônio, argônio, se você fizer a distribuição eletrônica de qualquer um deles, a última camada deles vai ter quantos elétrons? 8 elétrons. Aqui, ó, então a regra do octeto é o seguinte, um átomo adquire estabilidade quando possui 8 elétrons na camada eletrônica mais externa, ou seja, a última, ou 2 elétrons quando possui apenas a camada K. Nesse caso aqui da camada K, que é essa daqui, ou camada 1, é por causa do hidrogênio aí, e eu vou explicar ele. O hélio, no caso aqui, só com 2 elétrons, ele se torna estável. O restante tem algumas exceções essa regra, tá? Mas a gente vai apresentar ela. O restante tem tudo, 8 elétrons na sua última camada. Aqui eu estou apresentando algumas para vocês. Ó. O neônio, por exemplo, ele tem 10 elétrons. Então, essa aqui está a distribuição dos 10 elétrons do neônio. A última camada dele tem quantos aqui? 2 mais 6, 8. Eu tenho aqui o argônio, ele tem 18 elétrons. Aqui está a distribuição eletrônica dele. A última camada dele tem quantos elétrons? 8 elétrons também. Aqui no caso aqui eu tenho o criptônio, a última camada, ou seja, a última camada que foi preenchida. Não da forma como eu escrevi ali, ó. Porque aqui eu tenho tanto 1 quanto 2, 3, aqui eu tenho a 4 e aqui eu tenho a 3 de novo aqui. A gente poderia separar, dividir as camadas certinho. Camada 1, camada 2, camada 3. Mas essa aqui eu só preenchi da forma como o diagrama foi preenchido. Aqui, ó, 2 mais 6 aqui vai me dar 8 elétrons. Então, todos eles têm 8 elétrons na sua última camada. O que os demais elementos da tabela periódica vão fazer? Vão se virar nos 30 para também tentar alcançar esses 8 elétrons. Alguns elementos, por exemplo, eles só precisam de um elétron só para completar os 8. Às vezes ele já tem 7 na sua última camada, ou com mais um ele completa os 8. Já tem outros elementos que, se por acaso ele perder um elétron, ele só tem um na sua última camada. Mas se ele perder esse um elétron da sua última camada, a sua penúltima vai passar a ficar com 8. Ele falou, opa, vou perder esse um elétron aqui e a minha penúltima agora vai ficar com 8 elétrons. Tem outros que precisam só de 2, tem uns que precisam de 3, tem uns que precisam perder, tem uns que precisam ganhar, tem uns que precisam compartilhar. São essas formas de ou perdendo, ou ganhando, ou compartilhando que vai me gerar as ligações químicas. São ligações iônicas, covalentes ou até às vezes a metálica ali. Aqui eu estou apresentando só a parte técnica para vocês, mas as ligações químicas que têm uma importância muito grande, porque o nosso corpo é baseado em átomos. Tudo é átomo e eles não estão de formas isoladas.
eles estão o quê? Estão ligados entre si, e são essas as ligações que são importantes. Por exemplo, a fabricação de um remédio, a nossa pele, por exemplo, tudo depende das ligações químicas, a forma como elas vão se romper, se vai demorar, se não vai demorar, qual a força dessa ligação, e tudo isso é com base na distribuição eletrônica e nessas regras do octeto. É claro que tem várias exceções, né? Porque tem elementos que não seguem essa regra, né? Mas no geral ela se aplica para vocês, tá? Aqui a gente só essas regras elas se aplicam perfeitamente aos, a gente vai falar assim, dos grupos representativos, que é o grupo S e esse grupo P bem aqui, P e S. Esse aqui são metais de transição interna e metais de transição externa. Isso aqui a gente não vai ver eles. Mas professor, então explica essa regra aí desses elementos perdendo ou ganhando. Vejam, a gente viu lá que, deixa eu dar uma apagada nessa tela, que por exemplo na subcamada S ela cabe até 2 elétrons, certo? E na subcamada P, no subnível P ali, cabem até 6 elétrons. Então você tem tanto elementos que terminam com 1 elétron, que só precisam da subcamada S ali, só precisa botar 1, e tem elementos que preenchem os 2 elétrons. Da mesma forma aqui na camada P. Aqui, por exemplo, aqui você vai ter o P1 aqui, o P2, o P3, P4, P5 e, bem aqui, o P6. Tá, professor, qual a explicação disso? Então, o seu elemento, você sempre vai ver o finalzinho da sua distribuição eletrônica. Sempre a sua camada de valência. Dependendo da quantidade de elementos que tem lá, ou da quantidade de elétrons que tem lá, aí vocês vão ver se ele vai perder ou se ele vai ganhar, ou se ele simplesmente vai compartilhar. Aí vocês se perguntam, mas professor, eu vou ter sempre que fazer a distribuição eletrônica para descobrir só o final, para depois ver, fazer uma outra análise para ver se o elemento vai perder, ou se ele vai precisar perder ou ganhar? Não. Tem um padrão na tabela periódica. Tá vendo esse grupo 1 aqui? Todos esses elementos aqui, todos eles do grupo 1 aqui, terminam com quantos elétrons na sua última camada? 1. 1s1. Todos esses elementos aqui do grupo 2 aqui, eles terminam com quantos elétrons na sua última camada? 2. Vamos esquecer esses aqui por enquanto, que isso aqui é do grupo D. Isso aqui, por exemplo, só para falar para vocês, isso aqui é D1, D2, D3, D4, D5, vai até o D10. E o F, professor, que a gente viu aqui, cabe até 14, tá aqui embaixo aqui, ó, foram os retirados daqui. Você tem F1, F2, F3 até o F14. Então tem elementos ali que só precisa preencher o F1. No caso aqui, S1 ou S2. E o do P aqui que a gente vai ver, você tem elementos ali que só precisa do P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Então tem elementos que preenchem todos eles ali. Não todos, às vezes não precisa ser completo, tá? Então vamos ver a análise aqui, ó. No caso aqui a gente vai começar a ver se o elemento precisa perder ou ganhar elétrons ali para adquirir essa tal estabilidade de chegar nos 8 elétrons. Eu trouxe aqui, por exemplo, aqui o sódio aqui, que ele pertence a esse grupo 1 aqui, ó. Eu já disse para vocês que todos esses aqui do grupo 1 aqui terminam com quanto? Com S1. Às vezes o que vai mudar é a camada, por exemplo assim, 1S1, 2S1, 3S1, 4S1, mas sempre vai ser em S1. Vejam o seguinte, às vezes ele só precisa perder um elétron. Aqui eu tenho a camada 1, camada 2 e camada 3. A minha última camada, que é a camada de valência, é essa daqui, ó, 3S1. Opa, tem 8 elétrons aí? Não, não tem 8 elétrons, tem quanto? Tem só 1. Então, ele precisa atingir os 8. Mas se vocês observarem na minha penúltima camada, camada 2, ele tem quantos elétrons? Aqui, ó. 2 mais 6 aqui vai me dar quanto? 8 elétrons. Mas a sua última camada só tem 1 elétron. Aí a gente vai fazer a seguinte análise. Ele precisa dos 8 elétrons. E o que vocês acham mais fácil? Ele ter que ganhar mais 7 elétrons, mais 7. Aí, 1 mais 7 aqui a gente distribuiria, né? Ficaria com 8. Ou simplesmente, se ele perdesse um elétron aqui, a sua penúltima camada, que agora vai ser a última, vai ficar com quanto? Com 8. Então, para o caso do sódio aqui, é energeticamente muito mais favorável ele simplesmente perder esse um elétron aqui da sua última camada e a sua penúltima agora vai passar a ficar com 8 elétrons. Pronto. Então, isso aqui vai acontecer para todos do grupo 1. E no grupo 2, da mesma forma. No caso aqui eu teria um magnésio, por exemplo. Ainda é mais viável, por exemplo, assim, ó, a gente divide ele bem no número 14. Então, deixa eu explicar logo aqui do magnésio aqui. No magnésio ele teria 12, por exemplo. Isso aqui do grupo 2 também.
todos eles vão terminar com 2 elétrons na sua última camada. Aí eu pergunto para vocês, ele tem 2 na última camada. Eu afirmo isso para vocês. Se eles perderem esses 2 elétrons na sua última camada, a sua penúltima vai ficar com quanto? Com 8. Então, ele tinha 2. É mais favorável ele ganhar mais 6 e ficar com 8 ou simplesmente perder 2? Simplesmente perder 2. Viram no caso do magnésio aqui? Tá aqui a explicação desse mais 2 aqui. Por quê? Para ele ficar estável, olha aqui a distribuição que a gente tinha feito. Ó, eu vou apagar bem aqui. Ó. Peraí. Tinha 12, 6, 10, 12 aqui. Ó. Tá vendo aqui? Essa aqui é a distribuição do magnésio e ela se aplica aos outros elementos lá do grupo. Tá vendo aqui, ó? 2 mais 6 aqui vai dar 8. Se ele perder esses 2 aqui. E o magnésio está onde? Tá aqui, ó. No grupo 2. E isso se aplica a esses outros elementos aqui. Quando a gente vai aqui para o grupo... Aqui, ó. Não precisa fazer a distribuição. Tá vendo assim? O grupo 13 aqui, quantos elétrons ele tem na última camada? 3. Grupo 14, quantos elétrons ele tem na última camada? 4. Grupo 15, quantos elétrons ele tem na última camada? 5. Grupo 16 tem quantos? 6. Grupo 17 tem quantos elétrons? Na última camada? 7. E o grupo 18 já tem os 8 elétrons na última camada. Aí vocês sempre se perguntam aí, ó. Eu preciso alcançar os 8. Se eu tenho só 3 na minha última... É claro que tem algumas exceções, tá? Mas a regra no geral vai se aplicar. Então, perguntem-se, eu preciso chegar nos 8. O que é mais fácil às vezes? Se eu tenho 1, eu ganhar mais 7 ou perder esse 1? Perder 1. Se eu tenho 2 na minha última camada, o que é mais fácil? Eu perder 2 ou ganhar 6? Perder 2. Se eu tenho 3 na minha última camada, no caso do alumínio, o que é mais fácil? Eu perder esses 3 elétrons ou ganhar outros 5? Pô, é ainda mais fácil perder 3. Aí a gente chega bem no meio, no 14. Peraí, no 14, eu posso ganhar 4 ou posso perder 4. De fato, você tem elementos que você precisa perder 4 ou ganhar 4. No caso do carbono ali, o primeiro ali, é mais favorável para ele simplesmente compartilhar outros 4 elétrons. Então você tem elementos dos 2 tipos. Aí a gente vai lá para o grupo 15. Opa, grupo 15, então eu tenho 5 elétrons na minha última camada. Aí o que é mais fácil? Eu perder esses 5... Se eu perder 5, eu vou ficar com 8 na minha última, ou ganhar 3. Vejam que agora a balança mudou. É muito mais fácil eu ganhar 3 elétrons. Se eu ganho 3 elétrons, com mais 5 eu fico com 8. Vou para o grupo 16. No grupo 16, eu tenho 6 na minha última camada. É mais fácil o quê? Eu perder esses 6, aí eu vou ficar com 8 na minha penúltima, ou ganhar 2 elétrons. Ganhar 2 elétrons, porque 6 mais 2 vai dar 8. Então é muito mais fácil ganhar 2 elétrons. Aí eu vou para o grupo 17. Opa, se é o grupo 17, eu tenho 7 elétrons na minha última camada. E o que é mais fácil? Eu ganhar só mais 1 para ficar com os 8 ou perder esses outros 7? É óbvio que é mais fácil simplesmente ganhar mais 1. Mas veja, vocês viram os termos que eu falei? Perder ou ganhar? Porque quando eu estou falando em perder... Deixa eu dar uma limpada nessa tela. Porque quando eu estou falando em perder elétrons, eu estou me referindo a um cátion, é uma espécie positiva. Quando eu falo em ganhar, eu estou falando de um ânion. Então tem diferença quando está perdendo ou está ganhando. São essas analogias. Então essa forma de perder ou ganhar elétrons que vai gerar as nossas ligações. Então é isso, deixa eu ver aqui, no caso aqui, ó, um exemplo aqui do grupo 17. Eu tenho o flúor aqui, ó. Eu tenho uma camada 1. E a minha última camada aqui foi qual? A camada 2. Ele tem quantos elétrons aqui na sua última camada? No caso aqui ele já tem 2, mais 5 ele tem 7. Então para o flúor, para ele atingir a estabilidade dele, ele só precisa ganhar mais um elétron. Aí ele vai ficar com P6 aqui, com mais 2 aqui vai dar quanto? Vai dar 8 elétrons. Mas quando o flúor ganha um elétron, qual a representação? Menos 1. No caso aqui do sódio aqui, como ele perdeu um elétron, ele vai ficar com mais 1. Às vezes pode ser menos 1 ou só mais aqui. Mas que interessante, vocês observaram aqui, vejam. Vou botar, por exemplo, aqui no caso do cloro aqui, ó. Cloro. O cloro faz parte do grupo 17. Eu já sei disso, tá aqui, ó, o grupo 17. Então ele tem quantos elétrons na sua última camada? Ele tem 7 elétrons na sua última camada. Eu não sei quais foram as outras camadas que eu distribuí, mas eu sei que ele tem 7 na sua última camada. E para ele adquirir, se ele tem 7, para ele adquirir a estabilidade aqui, ele só precisa de mais 1, tá junto com o flúor aqui. Opa, então ele vai ganhar mais um elétron aqui.
Então, se vocês observarem, é bem conveniente aqui na tabela, né? Porque eu tenho elementos que precisam perder um elétron para adquirir a estabilidade e eu preciso de elementos que precisam ganhar um elétron para adquirir a estabilidade. Então, isso é o que vai gerar as nossas ligações. Esse aqui é só uma breve introdução, na próxima aula eu continuo. Por exemplo aqui, viram que eu mostrei o sódio para vocês? Que ele precisava perder um elétron para ganhar adquirir sua estabilidade? E no caso aqui do cloro, ele precisa de um elétron para adquirir sua estabilidade? Então, que conveniente. Então, o sódio vai dar o seu elétron para o cloro, e ao dar esse elétron, ele vai se tornar um cátion, né, porque ele perdeu esse elétron, e o cloro vai receber esse elétron. Então, o cloro adquiriu a sua estabilidade e o sódio também adquiriu a sua estabilidade. Quando há uma troca de cargas, assim, de fato, eu gerei uma carga positiva ou uma carga negativa, eu tenho o nome disso que é uma ligação iônica. É de fato uma atração eletrostática. Professor, e quando é que ela ocorre? Quando você tem os extremos da sua tabela periódica. Tá vendo aqui, ó? Quando você... Deixa eu dar uma limpada aqui de novo aqui. Quando você tem esses elementos aqui que para adquirirem estabilidade precisam doar elétrons, eles precisam tirar esses elétrons de si, no caso aqui eles vão gerar um cátion, e você tem essas espécies aqui, ó, mais aqui do nitrogênio aqui para cá, essas espécies aqui, até o carbono aqui, tira os gases nobres aqui. Essas espécies aqui precisam ganhar elétrons. Então, quando você tem um elemento daqui se misturando com um daqui, você tem uma ligação iônica. Por quê? Porque envolve carga. Então, quando vocês virem uma questão, atração eletrostáticas, íons, cargas, ânions, estão diante de uma ligação iônica. Essa aqui, por exemplo, é a ligação do cloreto de sódio, sal de cozinha. Tem umas propriedades bastante interessantes com relação a isso. Por exemplo, condutividade elétrica, alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição desses compostos iônicos, retículo, cristalino. É mais ou menos isso. Falou em carga, falou em perder ou ganhar elétron, ligação iônica. E a ligação covalente, como é que ela funciona? Veja, na ligação covalente, eu já não tenho elementos assim perdendo ou ganhando elétrons, pelo contrário, eles estão se ajudando. Eu tenho na natureza, eu consigo encontrar, por exemplo, uma molécula de hidrogênio, eu tenho uma molécula de flúor, mas veja o seguinte, o flúor, que a gente acabou de ver, ou o cloro também, que eles fazem ambos do grupo 17, eles têm 7 elétrons na sua última camada, né? Então veja o seguinte, aqui eu tenho um cloro isolado, ele tem 7 elétrons na sua última camada. Ele precisa adquirir a sua estabilidade. Aqui eu tenho um outro cloro, também de forma isolada, com mais 7 elétrons na sua última camada. Mas espera aí, para eles adquirirem a estabilidade, eles precisam de mais um elétron, né? O que pode ocorrer aqui? Um compartilhamento de elétron. Tá vendo que está sobrando um elétron aqui, um desse aqui, um desse aqui? Então, é o seguinte... Se eu te emprestar o meu elétron, você me empresta o seu. Eu adquiro a minha estabilidade, você também adquire a sua estabilidade. Ou seja, me empresta o seu, que eu te empresto o meu. Então aqui, ó, eles estão compartilhando esse elétron. Ao compartilhar esse elétron, o que acontece? Não quer dizer que pertence a nenhum nem ao outro, pertencem a ambos ali. Então esse compartilhamento fez o quê? Que eles adquirissem a estabilidade. Então quando eu falo em compartilhamento de elétrons, ajuda mútua ali, um tipo de analogia, eu estou falando de qual tipo de ligação? Ligação covalente. Está preenchendo. Ninguém está tomando de ninguém. Eles simplesmente estão compartilhando. Professor, e quando é que ocorre essa ligação covalente? Quando elas ocorrem aqui, ó. Quando você tem esses elementos daqui, esses elementos desse grupo aqui, não daqui, ó, do 14 para cá. Assim, até o 17, 16 e 15 aqui. Quando esses elementos estão misturando-se entre si, você tem uma ligação covalente ali, porque eles estão compartilhando. Não tem essa de tomar de um ou de outro, não. E a nossa última ligação é a ligação metálica. Isso aqui ocorre, por exemplo, só isso aqui, ó, é um metal, né? Esse aqui a gente tem os metais do grupo 1 e do grupo 2 aqui. Quando eles se misturam entre si aqui, vejam, esses elementos aqui, no caso do sódio, por exemplo, ou do magnésio, eles estão perdendo elétrons. Então esse elétron fica distribuído ali. Acaba que fica um mar de elétrons ali, porque os elementos estão perdendo elétrons ali, e ao mesmo tempo esses cátions estão ali misturados. Às vezes vem assim provas, mar de elétrons, qual o tipo de ligação que caracteriza o mar de elétrons ou nuvem de elétrons, né? Porque esses elementos aqui, se for no caso do magnésio, eles estão perdendo elétrons. Mas e aí, para onde é que vão esses elétrons? Eles ficam no meio.
entendeu? Isso aqui é a espécie que foi gerada, a positivo, e aqui estão os elétrons que foram gerados no meio. Então, na próxima aula eu continuo mais sobre essas ligações, a introdução. A gente vai ver mais um pouquinho ainda, a gente vai discutir um pouquinho ela, e eu já devo adentrar na parte de geometria molecular, porque eu estou mostrando aqui para vocês que esses compostos estão se unindo, estão se misturando, mas de qualquer jeito, como é que fica uma estrutura deles, dessas ligações? Então é isso, eu sei que é muita informação, é um pouco denso isso aqui, então à medida que se vocês precisarem, não tiver tão claro, alguma dúvida, mandem lá no fórum lá, professor, tal ponto está um pouco obscuro ainda. Então é só através da manifestação de vocês que eu vou mensurando o nível do conteúdo, tá ok? Alguma dúvida, estou à disposição. Até mais.